Fala, meus amigos ligados aqui no Red and Gold BR, aqui quem fala com vocês é o Nick e finalmente chegou o mais esperado dia, o mais aguardado por todos, o NFL Draft. Sim, é hoje, finalmente. Sobrevivemos a mais uma sessão de especulações, rumores, mock drafts e tudo aquilo outro. E venho falar com vocês sobre o que a gente pode esperar das escolhas do 49ers, ou mais precisamente da primeira escolha geral. E hoje eu venho falar sobre o que podemos esperar, o que podemos ficar de olho para o que pode acontecer na escolha 27, que é a escolha do 49ers, tá? A princípio, o 49ers aparentemente não vai trocar essa escolha, ele vai ficar na 27. Não deve subir, não deve descer, é o que a gente espera, tá? O 49ers não é o time muito de se fazer isso, a não ser que suba para o topo do draft, igual foi a troca pelo Trey Lance, né, alguns anos atrás, tá? E o que a gente pode esperar? É, eu postei agora há pouco lá no meu Twitter, né? O que eu esperaria que o 49ers poderia escolher, o que o 49ers poderia acabar selecionando ali na 27, tá? Eu tenho acompanhado alguns mocks de alguns analistas, eu tenho acompanhado o que as pessoas andam falando sobre o 49ers, o que as pessoas é, estão esperando que o 49ers vá fazer, tá? Eu, hoje, tá? Tô gravando esse vídeo de manhã, tá? 10h40. Eu acredito que vai haver a queda, assim, de alguns jogadores, tá? Eu tô acreditando que o safety de Toledo, Emmanuel McNamara, ele pode acabar caindo. Eu acho que o wide receiver Denzel Boston, de Washington, também pode acabar caindo. Cornerback Colton Hood, de Tennessee, também pode acabar caindo, tá? É, Pode haver uma corrida por offensive tackles e edges, tá? Jogadores ali que jogam na ponta da linha defensiva. Então, na 27 eu acredito que não tenham bons jogadores assim, que joguem ali como tackles, que joguem como eds, a não ser que o 49ers tenha ali uma leve caída, goste de algum jogador que saia ali no começo da segunda rodada, como o Malachi Lawrence, que muito tem se falado dele, é um Ed que joga em UCF, tá? Então é um jogador que a gente pode acabar ficar de olho. Teve alguns mocks que colocaram ele saindo um pouco mais cedo na primeira rodada, então é um jogador que está sendo especulado ali. 49ers ele tem ali alguns critérios um pouco diferenciados ali para poder fazer as suas escolhas, tá? Assim foi com a escolha do Michael Williams, assim foi com a escolha do Rick Pearsall. Então assim, mais um ano em que o 49ers escolhe muito bem qual que é o seu target, qual que é ali a posição que mais tem paixão, que mais gosta, ou jogadores, né? Até porque a gente tá falando ali de uma pique muito alta, quase de final de primeira rodada, então tem que contar muito com o que vai sobrar, tem que contar muito como a board vai se desenhar, tá? Então é sempre muito difícil prever quais são as escolhas que os times ali do final da primeira rodada vão acabar fazendo, tá? No ano passado, o 49ers ele esteve na 11ª escolha, então ali, né, dentro quase ali beirando o top 10, então era um pouco mais fácil de prever ali o que o 49ers ia acabar escolhendo, mas esse ano é mais um ano difícil, mais um ano que tá complicado de adivinhar, de prever o que o 49ers vai acabar escolhendo. Muitas pessoas falam de offensive tackles, né, que pode acabar sobrando um, como Caleb Lomu ou qualquer outro offensive tackle. Com a renovação de contrato do Trent Williams, eu acho que a gente pode acabar descartando a possibilidade de vir um offensive tackle, tá? Tem também a situação de Eds, né, que a gente tem os nossos dois principais Eds, o Michael Williams e o Nick Bosa voltando de LCA. O Nick Bosa, infelizmente, está voltando do seu segundo LCA. O Michael Williams está voltando do seu primeiro. Então a gente provavelmente vai começar a temporada sem os dois nossos Eds titulares, né? E aí vai muito do que o 49ers vai acabar decidindo fazer durante a temporada, né? Porque se escolhe um Ed, você vai ter um Ed novato que foi escolhido no ano passado e um Ed ao Pro, né? E você drafta outro Ed esse ano, como é que vai ficar esses jogadores ali quando forem jogar, né? Você vai revisar entre o Michael Williams e o jogador novato desse ano. Você vai revisar entre entre o novato e o Nick Bosa. Você vai bancar o Michael Williams, que eu acho muito cedo tomar alguma providência nesse caso sobre o Michael Williams, dizer alguma coisa sobre. Então, eu acho que Ed não vai ser uma escolha do 49ers, tá? Eu, Nick, acredito que não será Ed. Então, eu acho que a gente pode acabar ali ficando de olho no que pode acabar sobrando, né? No que pode
cair ali de recebedor, de safety, de cornerback, tá? Eu tô contando que alguns jogadores dessas posições em específicos, eles podem acabar caindo, tá? Algumas pessoas estão falando no Amari Cooper mais alto, né? Ali sendo escolhido na segunda escolha pro Jets, ali mais ou menos naquele range. Então a gente pode ter alguns jogadores caindo, o Casey Conception, o Denzel Boston, tá? O McNeil também tem caído um pouco ali nos mock drafts dos analistas, no que as pessoas estão tendo ali como previsão. O Colton Hood também tem sido falado caindo até para segunda rodada, tá? Não tem mais tanta expectativa que o Jermald McCoy ele pode acabar caindo para o final da primeira rodada ou pode acabar indo para a segunda rodada devido às questões de lesão dele, né? Então, eu acho que pode ser um jogador que a gente pode acabar descartando, mas tem alguns bons valores na posição de safety que pode sobrar para 49ers, tem bons valores na posição de cornerback também, tá? Recebedor também pode ter alguns bons valores, então acho que esse pode acabar sendo alguns dos alvos do 49ers, tá? É o que eu espero, é o que eu acho, tá? E, e é isso. É mais um draft difícil de se prever, mais uma escolha difícil de se imaginar o que, que vai ser feito, se desenhar o que, que pode acabar acontecendo, tá? E eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo, né? Vamos conversando aí durante o dia, ao longo do dia, e gastar um pouco dessas horas aí até o NFL Draft começar hoje à noite. Me dizem aí o que, que vocês acham que pode acontecer, o que, que o 49ers pode acabar escolhendo na escolha 27, tá? Qual que é a expectativa de vocês, qual que é a previsão de vocês. Vou estar interagindo com todo mundo aí durante o dia de hoje, tanto aqui quanto lá no meu perfil do Twitter, tá? @redandgold_br, tá? Então fique de olho aí que a gente também vai estar acompanhando aí conforme as horas forem se aproximando. Provavelmente vai ter alguns outros rumores saindo também, tá? E é isso. Muito obrigado a todos que me acompanharam nessa mais uma draft season que a gente cobriu, quem teve junto com a gente, né? E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Mais uma draft season concluída com sucesso, mas é claro que não acaba por aqui, né? Na semana que vem eu vou estar aqui trazendo toda a minha análise, a minha opinião sobre como foi o draft do 49ers, tá? E também ali um pouco da minha reação do que eu acho que foi a primeira rodada em si, tá? Mas claramente a gente vai focar no 49ers, então fiquem por dentro aí, tanto no canal no YouTube quanto no Twitter, que vai ser uma semana com bastante notícia, com bastante coisa pra gente falar, pra gente conversar, tá? Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Bom draft a todos. Se cuidem. Tamo junto e valeu!